Então tá bom. Bom, pessoas, então vamos conversar então um pouquinho, voltando aqui. Então, tá dando para vocês enxergarem aqui a minha tela? Sim, tá Sim. dando. Tá. Então vamos lá, vamos começar a conversar então. Bom, voltando lá desde o iniciozinho, vou conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho de clínica médica com vocês. Desde o início, eu havia falado com vocês que a parte dos direitos, né, e deveres dos pacientes, principalmente relacionado aos direitos dos pacientes, eu vou pedir, como a gente está no começo ainda, pessoas, eu vou pedir para quem ainda não viu os vídeos, para que assistam os vídeos relacionados à clínica médica, que não deixem de assistir os vídeos, porque o conteúdo ele é importante. Clínica médica é estágio, tá? Eu estava conversando com os outros alunos que nessa parte teórica nossa, toda ela é importante, mas clínica médica mesmo vocês vão desenvolver a partir do momento que vocês forem para campo de estágio. A partir do momento que vocês entrarem no hospital para estagiar, é que vocês vão ter o convívio direto realmente com o que é a clínica médica, tá? Na nossa última aula, eu conversei com vocês sobre problemas respiratórios, né? E aí a gente está enfrentando uma pandemia respiratória, tá? E passei alguns vídeos de aulas práticas sobre sistema respiratório. Quem deu aula de fundamentos para vocês ano passado? Ano passado não, né? Semestre passado. Fredson. O Fredson. Então, com certeza o Fredson deve ter falado com vocês sobre inalação, oxigenoterapia, né? Não falou sobre isso? Posição de Fowler. Sim, falou. Sim. Então, e normalmente, pessoas, como a gente tem o nosso laboratório lá no Cefetres, a gente não trabalha só com teoria, nós trabalhamos também com a prática. Então, normalmente, a gente trabalha com a teoria, mas também a gente leva os alunos para poderem fazer a prática. O professor Fredson, por exemplo, ele é um professor que põe mesmo a mão na massa. Ele leva os alunos para fazer aspiração, ele coloca os alunos para aprender aquela placa, né, dos ares que tem, tanto do oxigênio, do vácuo. Então, normalmente, se nós estivéssemos lá na escola, né, toda essa parte que eu estou passando para vocês aqui, vocês já teriam vivenciado ela na prática, tá? Porém, não foi possível, mas com certeza nós voltaremos a vivenciar isso, né? Nem que seja para a gente voltar só para poder fazer as práticas, né? E quanto aos estágios, vocês vão poder vivenciar isso melhor ainda, porque o estágio ele dá como é que fala? Um calor a mais, porque pelo fato de você estar com o paciente doente ali, você acaba tendo uma energia maior. Isso te dá um medinho, né? Você sente um medo maior, um taquicardia a mais, o que faz com que seu aprendizado seja mais enriquecedor. O que vocês não podem fazer, pessoas, é ir para o estágio sem saber os conteúdos que nós estamos passando. Não tem como vocês irem para estágio sem saber verificar sinais vitais, ir para estágio sem saber fazer uma aspiração, sem saber fazer um curativo, sem saber dar um banho de leito, tá? Por isso a importância de agregar a teoria com a prática. Mas se você não souber nem a teoria, não assistir nem as aulas que a gente passou, né? Não se comprometer em ler uma apostila, não correr atrás do conteúdo, na hora do estágio, vocês vão se sentir assim desamparados. Então é importante que vocês leiam o conteúdo, é importante que vocês assistam às aulas para que na hora do estágio, na hora das práticas, vocês se sintam fortificados e com o enfermeiro de vocês dentro de vocês para que vocês possam trabalhar juntos, tá bom? Bom, e na aula passada, né, eu enviei alguns vídeos de aula práticas para vocês. Espero que vocês não deixem de assistir esses vídeos. Como eu falei, o professor Fredson, ele já deve ter falado com vocês sobre isso, mas não deixem de assistir, tá joia? Bom, o nosso último conteúdo de sistema respiratório foi pneumonia.
Logo depois de pneumonia, eu falei com vocês de insuficiência respiratória, que normalmente é o que está levando hoje ao COVID, à intubação. Então, eu tenho aqui, ó, um vídeo mostrando o que é uma insuficiência respiratória. Na insuficiência respiratória, o paciente ele respira pelo abdômen, aparecem as tiragens costais, ou seja, insuficiência respiratória. O próprio nome diz, o paciente ele não consegue respirar, ele respira pelo abdômen e aparecem as tiragens costais. Esse paciente normalmente ele precisa ser entubado porque ele não consegue respirar sozinho. Então essa foi, né, a matéria da nossa última aula, como eu havia falado com vocês. Bom, e agora, dando sequência, eu vou conversar com vocês sobre edema agudo de pulmão, tá? Não deixem de assistir aos vídeos. Vamos lá falar sobre edema agudo de pulmão. Bom, e o que vem a ser edema agudo de pulmão? O próprio nome, pessoas, já diz edema agudo de pulmão. Edema agudo de pulmão significa que o pulmão ele está edemaciado. Por que que o pulmão ele está edemaciado? Vou mostrar aqui para vocês o que que acontece com o pulmão para ele ficar edemaciado, para ele ficar inchado, cheio de líquido. Bom, então vamos lá ao pente. Bom, vocês sabem, né? Vocês devem ter estudado aí em anatomia e fisiologia, né, com o professor de vocês, que a gente tem aqui um pulmão, o coração que fica aqui no meio, e aqui a gente tem um outro pulmão. O que que acontece, pessoas? Acontece o seguinte, o sangue, ele vem daqui de baixo do corpo, o sangue sujo com gás carbônico, e o sangue sujo vem aqui também da cabeça com gás carbônico. Todo esse sangue sujo ele vem para o átrio direito. Do átrio direito passa para o ventrículo direito e vai para os pulmões para serem oxigenados. Pessoas, qual é o problema do edema agudo de pulmão? O problema do edema agudo de pulmão é que depois que esse sangue foi para os pulmões, ele vai voltar para o coração, né? Porque ele foi oxigenado, ele vai voltar para o coração. Só que quando ele volta para o coração, esse lado do coração, ele não funciona. Esse lado aqui está fraco. Esse lado aqui não vai conseguir pegar esse sangue e jogar para o corpo. Fazer um corpo aqui. Então, esse lado aqui do coração, ele não vai conseguir ejetar o sangue para o corpo. O sangue vai ficar estagnado nos pulmões. O sangue vai ficar acumulado nos pulmões. Esse sangue acumulado nos pulmões vai fazer com que ocorra um edema. Por que que ocorre um edema? Agora eu vou mostrar para vocês de novo por que que ocorre um edema. Ocorre um edema, pessoas, por causa do seguinte, vocês aprenderam também em anatomia que o pulmão, ele é formado de saquinhos chamados alvéolos. Vocês não estudaram isso? E esses alvéolos, em volta deles, tem vasos sanguíneos finos igual um fio de cabelo, que são chamados capilares. Então, todo o nosso pulmão ele é revestido por capilares, que são vasos sanguíneos finos igual um fio de cabelo. E daí, esses capilares, pessoas, se o sangue não consegue sair de dentro dele, aqui vou desenhar um capilar aqui. Se o sangue não consegue sair desse capilar para ir para o coração, esse capilar ele vai ter um aumento interno de pressão. Esse aumento interno de pressão a gente chama de aumento
de pressão arterial capilar, que vai começar a sair plasma pelos capilares. E aí o pulmão vai ficar todo edemaciado. Ai, professor, eu não entendi nada. Não entendi nada, esse negócio está muito estranho. O pulmão ficou edemaciado porque teve. Vou explicar de uma forma mais fácil ainda para quem não entendeu. Um exemplo. Vamos pegar a nossa perna, pessoas. Isso aqui é a nossa perna. Opa! Pegar a nossa perna, então. Essa aqui é a nossa perna, olha. A nossa perna, ela tem uma circulação, não tem? Ó? Uma veia aqui. Quando a gente anda muito tempo, o sangue venoso ele não consegue subir. O que acontece? Ocorre um estase venoso. O sangue fica aqui, ó, parado. Esse sangue parado aqui ocorre um aumento da pressão interna dentro dessa veia. Esse aumento de pressão interno dentro dessa veia faz com que o plasma comece a sair para fora. Esse plasma saindo para fora forma um edema na perna. Então a perna fica edemaciada por causa de uma má circulação. No caso aqui do edema agudo de pulmão, o nosso coração não está funcionando direito. No caso aqui, o coração ele está com uma má circulação. Essa má circulação faz com que os pulmões se encham de fluido sanguíneo e aí começa a extravasar plasma para o pulmão. E o pulmão fica cheio de plasma, cheio de líquido, fica edemaciado. Então, pessoas, edema agudo de pulmão significa que a pessoa está com edema de pulmão mesmo. O pulmão está edemaciado por uma má circulação cardíaca, tá? E como que o paciente fica? O paciente fica desta forma aqui, ó. Ele não consegue respirar. Normalmente, ele tem muita dificuldade de respirar, tá? Ele pode apresentar dois quadros. Ou ele apresenta esse quadro aqui, que é um quadro grave de edema agudo de pulmão, ou ele apresenta esse quadro aqui, que é um quadro não tão grave de edema agudo de pulmão, tá? Esse quadro aqui, ele é mais grave porque normalmente essa pessoa tem uma insuficiência cardíaca crônica, que é o que a gente chama de ICC, insuficiência cardíaca congestiva, que normalmente é crônico. E esse paciente aqui, não sei se está dando para vocês verem a figura dele, está dando para ver? Pessoas, está dando? Tá. Sim, Então, tá sim. então, esse paciente aqui, ele talvez não tenha um diagnóstico de base tão forte como o dessa senhora aqui, mas ambos têm edema de pulmão. Então, quando o pulmão ele está edemaciado, que ele está inchado lá dentro, por falta de circulação do coração, a pessoa ela não consegue respirar. Para quem já teve uma perna inchada, sabe que quando a pessoa está andando e a perna está inchada, dói. A perna inchada, ela dói, é difícil circulação. É a mesma coisa que acontece com o pulmão. Quando o pulmão ele está inchado, normalmente a pessoa não consegue respirar, ela sente falta de ar, ela não consegue deitar. Se ela for deitar, ela não consegue respirar, ela não consegue dormir deitada. Ela precisa dormir sentada, porque se ela deitar, os órgãos do abdômen pressionam o tórax e aí ela não consegue respirar. Se vocês observarem, todos os pacientes com edema agudo de pulmão, a cabeceira está em Fowler. Ó, esse aqui está em Fowler. Opa, esse aqui está em Fowler. Por quê? Porque eles não conseguem respirar. Tá bom, pessoas? Então, imagine, por exemplo, uma amigdalite, né? Que as amígdalas ficam todas edemaciadas, inchadas, doloridas. Normalmente acontece assim, tá? Só que esse edema é por excesso de líquido.
pela má circulação do coração. E aí vem o questionamento: poxa vida, professora, e como é que faz? Já que o paciente ele está com o pulmão edemaciado por falta de circulação do coração, como que o médico vai curar esse coração? Esse pulmão, aliás. Como que o médico vai curar esse pulmão todo edemaciado? Com diurético. Diurético, para quem não sabe, são medicamentos que tiram o excesso de líquido do corpo, tá? Existem muitas pessoas, né? Não sei se algum de vocês já utilizaram diuréticos para tirar excesso de líquido do corpo. Então, pacientes que sofrem de hipertensão, retenção hídrica, normalmente tomam os diuréticos para tirar excesso de líquido do corpo. Os diuréticos, eles trabalham através dos rins, fazendo com que os rins trabalhem numa forma de retirar água do sistema circulatório, eliminando assim esse excesso de água, fazendo com que não ocorra o edema, principalmente na região dos pulmões, tá bom? Então, ó, o edema agudo, aqui vem a literatura falando, né? Então, o edema agudo de pulmão, ele é um aumento súbito na pressão intracapilar, como eu falei com vocês, levando a um extravasamento do plasma, do líquido para os alvéolos. E aí o pulmão fica edemaciado. O pulmão edemaciado, pessoas, ele não fica elástico, ou seja, ele não faz trocas gasosas, tá? E aí não tem troca de gases e ocasiona o edema, tá? O paciente sente dor? Sente, pessoas. O paciente sente muita dor. Então, ele não consegue respirar, ele sente muita dor, né? E além de esse edema ter sido acarretado de um problema cardíaco. Então, o problema pulmonar adveio de um problema cardíaco. Aqui é um quadro ilustrativo, né? Uma figura ilustrativa. A figura está meio embaçada, mas é uma figura que completa o meu desenho que eu havia feito lá no Paint. Então, o que que é essa figura ilustrativa? Aqui a gente tem um coração, né? Essa parte azulzinha significa o sangue rico em gás carbônico. Essa vermelhinha, o sangue rico em oxigênio. Então, o sangue rico em gás carbônico veio do corpo, da parte de baixo, veio da parte de cima e entrou do lado direito aqui do coração. Foi para ser oxigenado pelos pulmões, o pulmão oxigenou, mas quando veio para o átrio e ventrículo esquerdo para ir para o corpo, o lado esquerdo do coração não está funcionando. E aí esse sangue ficou parado nos pulmões. Esse sangue parado nos pulmões vai fazer uma hipertensão, vai fazer um aumento da pressão aqui e ele vai começar a extravasar plasma para o pulmão. E aí o pulmão vai ficar edemaciado pela falta de circulação cardíaca, tá bom? É isso que acontece. Aqui a teoria explicando, né? É quando um quadro clínico decorrente da incapacidade do ventrículo esquerdo em bombear o sangue para o corpo, fazendo uma estase, né? Fazendo com que o sangue fique parado nos pulmões, né? Fazendo um acúmulo de líquido nesses pulmões. Essa figura aqui, né, é uma figura ilustrativa de um pulmão vivo, né? De como o pulmão fica totalmente edemaciado. Essa aqui é uma figura através de um raio-x, como que um pulmão fica através de um raio-x com edema agudo. Pessoas, outra turma perguntou para mim assim, professora, como que fica um raio-x em uma pneumonia? Em um derrame? Aí eu mostrei para eles, eu vou mostrar para vocês também, tá? Então, não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Tá dando para ver aqui essa figura? Tá, né? Tá. Então, essa figura aqui, ela ilustra um raio-x de um edema. Por quê? Como que é o raio-x, pessoas? No raio-x, o raio-x, tudo que é preto é ar. Então, aqui era para estar tudo preto, bem preto mesmo, tá? E tudo que é muito claro são massas. Ou é secreção brônquica, que é catarro, que a gente chama de catarro, ou é secreção, ou é água,
que é no caso do edema, que é plasma. Nesse caso aqui, do edema agudo de pulmão, forma-se uma névoa sobre o pulmão. Forma-se, tá vendo? Uma névoazinha bem, uma fumaça bem clarinha sobre o pulmão. Isso significa edema agudo de pulmão. Por quê? Porque dentro dos alvéolos está tendo ali uma aguinha ali dentro, ocasionando o edema. Aí os alunos perguntaram assim, professor, e como que é um raio-x de uma pneumonia? Então, ó, nós temos 3 tipos de pneumonia. Nós temos uma pneumonia lobar, uma broncopneumonia e uma nasocomial. Mas eu vou falar da pneumonia lobar para vocês verem. Olha, essa aqui é o raio-x. Ai, ficou ruim porque fica um monte de coisinha. Aqui, ó. Vamos ver se vai ficar grande. Acabou saindo como Facebook. Mas eu acredito que dá para vocês verem a figura. Olha, essa aqui é uma pneumonia lobar. Eu acredito que vocês estudaram, né, em anatomia, que o pulmão, o lado direito dele tem 3 lobos, superior, médio e inferior. E o lado esquerdo tem 2 lobos, superior e inferior. A pneumonia lobar, ela pega um lobo inteiro. Por isso que ela é chamada pneumonia lobar, porque ela pega um lobo inteiro. O lado direito tem 3 lobos. Aqui ela pegou o lobo médio. Então foi uma pneumonia lobar do lobo médio. Esse aqui é um raio-x de perfil. Pegou o lobo médio, tá? Esse aqui, ó, essa aqui é uma pneumonia lobar do lobo superior, do lobo na região apical. Tá vendo? Então, a pneumonia lobar do lobo superior. E a gente tem também pneumonia basal, que é na base do pulmão, tá? Pneumonia lobar. A gente tem também um raio-x de broncopneumonia. É só para vocês verem, porque às vezes, né, vocês estão lá no hospital e aí vocês não vão fazer diagnóstico, pessoas, mas pode ser que vocês vejam alguma radiografia, entendeu? Para vocês entenderem. Essa aqui, por exemplo, essas partezinhas brancas aqui, ó, isso aqui é característico de pneumonia, broncopneumonia. Por quê? Só as partes distais que estão brancas, ó. Aqui, ó. Só essas partezinhas distais aqui, ó, que tá muito branco. Aqui, ó, vendo? Tá muito branquinho essas partes distais. Então, é uma pneumonia, uma broncopneumonia. Só essas partes distais, ó, tá vendo? É chamada broncopneumonia, tá bom? E a nasocomial é quando o paciente ele pega pneumonia intra-hospitalar, tá bom? Ele pega pneumonia internado. Aqui, outra broncopneumonia. Forma um monte de pontinho redondinho, olha. É chamado broncopneumonia. E já a pneumonia lobar, ela pega um lobo inteirinho que dá para ver perfeitamente. Essa aqui é uma pneumonia lobar, ó. Pega o lobo médio que dá para ver certinho, que é o lobo médio que foi atacado. É bem interessante. Raio-x é muito interessante, tá? Pode ser que vocês acabem, né, vendo algum raio-x de algum paciente lá. Então, numerosas patologias cardiovasculares, o que que acontece? O edema no pulmão normalmente é por problema circulatório cardíaco, tá? Então, problema de circulação cardíaca leva a edema de pulmão. Então, problemas de patologias cardiovasculares predispõem ao aparecimento de EAP, que é edema agudo de pulmão, como a insuficiência coronariana, né? O que é insuficiência coronariana, pessoas? Eu acredito que vocês estudaram também em anatomia, vou recordar para vocês, que vocês estudarem anatomia. Esse aqui, por exemplo, é um coração, né? Esse aqui são os átrios, e aqui embaixo tem os ventrículos. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Que
aqui assim, ó, irrigando o coração, nós temos as coronárias. Então, as coronárias são artérias que irrigam o coração. Coronárias são artérias que levam sangue para o coração ficar vivo. E quando uma dessas coronárias entope, certa área do coração não vai receber sangue. E aí, certa área do coração vai morrer. Se certa área do coração vai morrer, ele não vai funcionar direito. Se o coração não funcionar direito, o pulmão vai ficar com sangue parado. O pulmão ficando com sangue parado, ele vai entrar em edema, tá? Outro caso também que a gente tem são as crises hipertensivas, né? O paciente, o que é crise hipertensiva? Né? Não sei se vocês já estudaram algum caso de hipertensão. Se não estudaram, vocês vão estudar comigo, tá? O que é hipertensão? Hipertensão, pessoas, é você tem aqui uma artéria e você tem um aumento do volume sanguíneo e começar a fazer um aumento da pressão interna das artérias. Então, é um aumento da pressão do volume sanguíneo nas artérias. Como que isso caracteriza? Você coloca a mão assim nas suas têmporas assim, você consegue sentir as suas têmporas dilatando. Tuf, 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 tuf. Você coloca a mão assim no nariz, você consegue sentir a sua artéria nasal tuf, 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 pulsando. Isso aí normalmente é sinal de hipertensão, crise hipertensiva. Então tem que tomar muito cuidado. Então, nas crises hipertensivas, a gente tem um aumento muito grande da pressão arterial. Essa pressão arterial também ela vai existir, consequentemente, nos capilares, consequentemente, nos pulmões também. Então, pode levar às crises hipertensivas, pode levar a edema agudo de pulmão por ser ambos arteriais, tanto a artéria quanto os capilares, tá? Nós temos as arritmias, né? Voltando a falar aqui também de anatomia, tá? Então, em anatomia, vocês aprenderam que a gente tem aqui o coração, e o coração, para o nosso coração funcionar, né? Vocês aprenderam que existe um sistema de eletricidade para o coração funcionar. Então, o coração ele funciona tuf, 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 tuf. Para ele ter esse ritmo de funcionamento, nós temos um sistema elétrico, que é um sistema de marca-passo natural, né? Chamado nó sinoatrial, nó atrioventricular, feixe de His, ramo direito, ramo esquerdo e as fibras de Purkinje. Isso tudo, pessoas, faz parte do sistema de condução elétrica para o coração funcionar. O coração ele funciona sozinho? Sim, funciona sozinho. Ele é autônomo, ele bate sozinho, tá? Mas ele precisa de uma eletricidade. Se uma dessas eletricidades falhar ou descompassar, esse coração não vai funcionar direito. Coração não funcionando direito causa edema no pulmão, tá? Então, se vocês observarem, pessoas, normalmente, qualquer tipo de problema cardíaco leva a problema pulmonar, caracterizado como edema no pulmão, tá? E aí, como que o paciente apresenta? Ele começa a ter dificuldade respiratória. Então, ele começa a se sentir cansado, ele vai subir uma escada e já não se sente bem, né? Ele começa a se sentir fadigado, começa a tossir, ter dispneia, que é dificuldade respiratória, tá? Sucessivas infecções, né? No caso de infecções virais, bacterianas. No caso, por exemplo, igual eu falei da amigdalite, né? A amigdalite, quando a pessoa tem um processo inflamatório das amígdalas, vocês já viram como elas ficam inchadas?
Então, com o pulmão também acontece a mesma coisa. O pulmão ele fica todo inchado por um processo inflamatório, também pode ficar edemaciado por um processo inflamatório, tá? Em casos de anemia, porque o coração, em casos de anemia, ele vai ficar um coração fraco. A anemia causa muito cansaço e má circulação, tá? E por hiperidratação. Essa hiperidratação, pessoas, eu queria chamar a atenção de vocês quanto à hiperidratação. O que é hiperidratação? Vou explicar aqui para vocês. Vamos dizer que eu tenho esse paciente aqui. Vocês estão vendo esse paciente, né? Vou botar a foto dele mais aqui em cima. Vamos dizer que eu tenho esse paciente e que eu comece a infundir soro nele. Aí eu começo a infundir soro, e eu nem estou vendo se ele está urinando, não estou percebendo se ele está eliminando urina, não, tá? Só estou infundindo soro, infundindo soro, infundindo soro. Pessoas, chega uma hora, o coração dele não aguenta bombear tanto volume de sangue assim. Chega uma hora que o coração dele não tem força para bombear tanto volume de sangue assim. E aí começa a sofrer uma insuficiência cardíaca, consequentemente, um edema agudo de pulmão. Então, o coração dele vai perdendo força, consequentemente, o pulmão também vai ficando edemaciado. Então, o paciente vai começando a reter líquido, reter líquido, reter líquido, e ele todo vai ficando edemaciado. Todo, até o pulmão, todo edemaciado. Tá bom? Então, é um caso complicado, complicado mesmo. Tá bom? Bom, onde que eu estava aqui? Bom, intoxicação, pode ocorrer os casos de intoxicação digitálica, tá? Esse caso de hiperidratação, pessoas, ocorreu um caso com uma aluna nossa. Ela estava. Vocês estão entendendo, não estão, pessoas, que eu estou falando? Sim. Então, no caso de hiperidratação, ocorreu um caso com uma aluna nossa. Ela estava gestante, né? E aí ela foi internada. Nisso que ela foi internada, eles começaram a infundir soro nela, colocar soro, 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 soro. E daí ela começou a passar mal. Ela começou a passar mal, sentir falta de ar, passar mal, e aí ela foi transferida. Nisso que ela foi transferida, chegou lá no hospital, o médico que recepcionou ela no outro hospital falou assim: olha, você teve uma insuficiência cardíaca de tanto soro que colocaram em você. E essa falta de ar é porque começou a dar edema no seu pulmão. Ou seja, ela não conseguia mais respirar, o coração dela já não conseguia bombear tanto volume de soro que colocaram nela. Entendeu? Então, assim, é o que a gente chama de hiperidratação. Tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sei que vocês não são responsáveis por isso, quem é responsável por isso é o médico, mas vocês, como equipe de saúde, é sempre importante a gente observar. Por quê? Porque a gente está vendo que o paciente está retendo líquido, a gente está vendo que o paciente não está urinando, a gente está vendo que o paciente não está defecando, não está urinando. E como assim, gente? Mais soro, mais soro, mais soro. Então, o que a gente pode fazer é comunicar à nossa enfermeira, que é a nossa chefe, né? Falar assim: olha, estão infundindo muito soro nele e ele está todo edemaciado, entendeu? Então, às vezes, são algumas observações que são essenciais para que a gente faça. Pessoas, não são vocês. Quem tem que fazer isso é o Professora, enfermeiro e o médico e o enfermeiro, eles têm que fazer isso. Mas se vocês tiverem um olhar clínico para isso, nada que vocês não possam ajudar, entendeu? professora, Uhum, é, quando estiver em campo, no caso, né? Está falando sobre a questão de hiperidratação por soro. uhum. Tem, tem um limite entre o mínimo e o máximo? E como a gente vai conseguir observar isso se ele não estiver usando uma sonda, por exemplo? É porque você fala de líquido, porque normalmente um paciente que ele apresenta insuficiência, Isso, questão de líquido.
Porque normalmente isso é, vai de equipe. Isso é equipe. Então, por exemplo, assim, um paciente que ele sofre de insuficiência cardíaca, isso é fato. Ele não pode ter excesso de hidratação. Então, um paciente que sofre de problemas cardíacos, ele não pode ter excesso de hidratação. Um paciente que sofre de problema renal, principalmente de insuficiência renal, também não pode ter excesso de hidratação. Quanto à parte de todo paciente que está internado por problema renal, está internado por problema cardíaco, está internado às vezes por algum problema de edema pulmonar ou algo do sentido, ele tem o que a gente chama de balanço hídrico. Então, o balanço hídrico, ele faz parte da prescrição para o paciente que tem esses tipos de problemas cardíacos, entendeu? Só que o seguinte, o médico, ele tem que, é porque a gente fala como equipe, mas o médico tem que ter ciência de que se o paciente não tem necessidade de tanta infusão endovenosa, não tem necessidade de infundir, entendeu? O edema, a gente sabe que o paciente tem edema, está tendo retenção hídrica pelos pés que ficam muito edemaciados. Vocês, sabe, que você faz aquele sinal, você aperta assim a pele, ela está fofinha, está muito inchada, está edemaciada, você percebe. Olha esse paciente aqui, ó. Vê se eu posso infundir soro nesse paciente. Olha só, ele está todo edemaciado. Você dá para ver que ele está edemaciado, tá vendo? Você consegue ver que ele está edemaciado? Ó, Sim, consigo sim. então, olha esse aqui. Esse aqui, por mais que ele seja magro, a face dele está edemaciada. Então, ele não pode receber infusão de soro contínuo. Ele tem que ficar com o soro ali e eu manter a via, mas ele não pode receber soro contínuo. Isso aí o médico ele tem que saber. O médico sabe disso. O médico sabe, entendeu? Essa senhora, olha o braço dela, entendeu? Olha o abdômen. São pessoas que não têm como receber volemia de soro contínuo. O médico sabe disso. Infelizmente, né, a aluna, é um relato de caso, a aluna estava gestante, né, e eles foram infundindo. Diz ela que era um soro atrás do outro, um soro atrás do outro, entendeu? E ela foi tendo retenção, 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 até porque durante a gestação o bebezinho não deixa, né, o retorno do sangue venoso, porque ele acaba pressionando a veia cava abdominal, né? Então a gente percebe, os membros inferiores ficam edemaciados quando a pessoa está retendo líquido. Agora você questionou como que regula. Pergunta para o paciente, você urinou? Você está urinando bem? Quanto que o senhor está urinando? Tá bom? Então, normalmente pode perguntar. Normalmente é a equipe que tem que fazer essas perguntas, a equipe, principalmente é o enfermeiro. A gente fala, eu converso isso com vocês, mas é porque eu olho para vocês como equipe, entendeu? Mas quem tem a responsabilidade disso tudo é o enfermeiro. O enfermeiro, ele é muito mais responsável do que vocês sobre isso. O que eu conto para vocês são relatos de casos, mas vocês como equipe, é bom todos vocês serem cientes, sabe por quê? Porque às vezes um olhar clínico de vocês podem salvar uma vida. Que talvez um enfermeiro desatento, um médico desatento, que infelizmente você pegue uma equipe desatenta, que talvez não tenha um olhar clínico que talvez você tenha tido, entendeu? Mas às vezes pode ser que isso aconteça. Não é todos os casos, não é sempre que isso vai acontecer, mas pode vir a acontecer, entendeu? Por isso que a gente fala de relatos de caso às vezes, tá bom? Só que é o seguinte, eu sempre falo com os meus alunos. Existe o que a gente chama de prescrição de enfermagem, pessoas. O que é prescrição de enfermagem? Vocês só vão fazer aquilo que estiver prescrito. Quer ver? Vou pegar aqui para vocês verem, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu mostro para vocês.
Vocês só vão fazer, pessoas, o que tiver prescrito. É um respaldo legal que vocês têm, entendeu? E o enfermeiro, ele tem que ter responsabilidade, ele tem que ter total discernimento do que ele prescreve para vocês, entendeu? Se não tiver aqui, tem no meu e-mail. Não sei se eu já cheguei a mandar para vocês prescrição. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu e-mail, então. Como é que é o nome? Aqui, ó. Clínica médica adulto. Ó, isso aqui, tá vendo, ó? Tá dando para vocês verem, não tá, pessoas? Tá dando para ver? Pessoas? Sim, Tá bom. Ó, isso aqui, ó, é uma prescrição, tá vendo? Ó, clínica médica. Isso aqui é o que vocês vão encontrar no prontuário do paciente. Então, quando vocês chegarem no hospital, isso aqui é o prontuário do paciente que vocês vão pegar. Isso aqui é meu enfermeiro, mas vocês podem ler. Vou mostrar para vocês, ó. Então, eu vou pegar, vou chegar no paciente e vou fazer esse exame aqui no paciente. Então, eu vou chegar no meu paciente com a minha prancheta e vou examinar ele tudo. Vou fazer um exame cefalocaudal, vou examinar ele da cabeça aos pés. Então, eu vou verificar o sistema neurológico do meu paciente. Meu paciente ele está consciente, orientado, desorientado, sedado, comatoso, como que tá as pupilas dele, como que ele tá, se ele tá com febre, como que ele tá a oxigenação, eupneico, bradipneico, eupneico é respirando normal, bradipneico respirando fraco, taquipneico é respirando rápido. Aqui tá até escrito errado, traquipneico. O certo é taquipneico. Tá dispneico com dificuldade. Então, tudo isso aqui eu vou fazer o exame do meu paciente e vou anotar, porque isso aqui é meu. Só que vocês podem ver, porque está no prontuário dele. Isso aqui faz parte da equipe. A equipe pode ficar vendo, pode ver tudo, entendeu? Aí eu venho aqui, carimbo e assino o meu nome, porque fui eu que avaliei o meu paciente. Isso aqui eu posso disponibilizar depois para vocês verem. Se vocês quiserem, eu dou uma aula só disso aqui para vocês verem como é que funciona. Aí eu venho aqui e coloco qual é o meu problema. Qual o problema do meu paciente? Então, eu venho aqui no diagnóstico, ó, diagnóstico de enfermagem. E venho aqui e vou assinalar com um xizinho qual é o problema do meu paciente. Então, ó, o meu paciente ele tem risco de infecção, tá? O meu paciente ele tem mobilidade física prejudicada. Aqui tem as siglas. Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo. Ai, saiu. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Mais um. Aqui tem as siglas: fator relacionado, característica definidora. Porque eu posso colocar aqui do lado, né, o fator relacionado e a característica definidora, tá? Aqui do lado eu posso colocar. Então, por exemplo, assim, ele tem mobilidade física prejudicada. Por quê, por exemplo? Né? Ah, ele não deambula, ele quebrou um braço. Então, eu posso ir escrevendo, eu posso assinalando e escrevendo, por exemplo, tá? Essa parte aqui que pertence a vocês. E vocês só vão fazer o que está nessa parte aqui. Então, o que que vocês vão fazer? Olha só, eu prescrevi para vocês, vocês só vão fazer o que eu marcar X aqui. Então, eu prescrevi para você mudar o paciente de decúbito de 8 em 8 horas. Então, você vai ter que, de 8 em 8 horas, mudar o seu João de lado.
Então, seu João está de barriga para cima, daqui 8 horas você vai ter que mudar o seu João do lado direito. Daqui 8 horas você vai ter que mudar o seu João do lado esquerdo. E assim sucessivamente. Isso tudo vocês têm que anotar. Como que vocês anotam, pessoas? Assim, ó. Então, ó, promover, vamos dizer que aqui tem um xizinho. Promover mudança de decúbito de 8 em 8 horas. Aí, quando... Vou mudar aqui para o Word. Aí, vamos dizer aqui, ó, que aqui está a sua anotação. Anotação de enfermagem. A gente tem que ter uma aula só disso, tá, pessoas? Aí vamos dizer que você chegou 8 horas, não, vamos botar 7 horas da manhã. Asterisco, né? Que você tem que botar asterisco, 7 horas da manhã. Vamos dizer que você chegou 7 horas da manhã. Aí você colocou 7 horas. Vocês vão usar, pessoas, o mesmo verbo. Cadê minha prescrição? É que eu acabo abrindo muita coisa. Cadê meu negócio, pessoas? Vou fechar esse, fechar esse. Não vou fechar vocês, né? Vou fechar a ventosa. Fechar esse, fechar esse. Gente, será que eu fechei? Aqui, tá aqui. Checklist. Então, vamos colocar aqui, ó. Promover mudança de decúbito de 8 a 8 horas. Aí, então, você vem na sua anotação e vai colocar o mesmo verbo, pessoas. O mesmo verbo. Tinha um xinzinho aqui da enfermeira, você vai colocar o mesmo verbo, ó. Promovido mudança de decúbito. Promovido de mudança de decúbito. Aí você vai lá, coloca o seu nome. Cláudia, técnica de enfermagem, Corém, tá? Aí, pessoas, você tem que lembrar que, como é de 8 em 8, você tem que lembrar que 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, que 15 horas você tem que mudar de mudança de decúbito de novo, entendeu? Bom, você pode usar o seu celular, botar aí para despertar no seu celular. Aqui, ó, aferir e registrar sinais vitais. Então, você pode colocar lá 7h30 ou 7h20, 7h10. 7h10. Aferido sinais vitais e anotado. E você pode colocar aqui os valores também, caso não tenha uma plaquetinha, igual tem aqui, ó. Ai, acabou a minha luz. Igual tem aqui, ó. Vocês vão ver que aqui, ó, tem uma plaquetinha de sinais vitais. Deixa eu ver aqui, ó. Não tem. Então, normalmente, algumas prescrições têm uma plaquetinha. Tem uma plaquetinha de sinais vitais aqui em cima, entendeu? Esse aqui não tem. Então, alguns prontuários, ele vem com uma plaquetinha de sinais vitais, para vocês colocarem sinais vitais. Isso tudo, pessoas, é prática. Isso tudo normalmente vocês aprendem em estágio. Mas aqui a gente vai continuar, vou continuar explicando para vocês. Aí o que vocês vão fazer, ó? Voltando aqui. Vamos dizer, comunicar qualquer intercorrência em enfermeiro. Vamos dizer que o paciente vomitou. Você vai utilizar o mesmo verbo. Aí você vai, vamos dizer que lá, né, 9 horas da manhã, vamos dizer que às 9 horas da manhã o paciente vomitou. Então você vai colocar lá. Ó, qual o verbo que está colocado aqui? O verbo que está utilizado aqui, ó, comunicar qualquer intercorrência enfermeira. Então, você vai anotar o mesmo verbo, ó, comunicado à enfermeira Juliana que o paciente vomitou,
vômito de cor amarelo com sangue em grande quantidade. Então, pessoas, vocês vão ter que usar o mesmo verbo e vocês só vão escrever o que ela mandou vocês fazer. Se ela não mandou vocês fazerem, por exemplo, assim, se ela não mandou você estimular deambulação e mandou você colocar o paciente só de repouso, você não pode estimular ele a deambular. Você só pode fazer o que está prescrito. Você não pode fazer nada que não estiver prescrito. Então, vamos dizer que ela falou assim, ó, pesar o paciente diariamente. Aí você vem lá, 9h30. Pesado paciente, apresentando 57 quilos. Entendeu? Vocês vão utilizar o mesmo verbo que está aqui, só que com o finalzinho ado, ido, ado. Então, promovido, pesado, comunicado, trocado equipo, trocado catéter, controlado gotejamento, estimulado deambulação. E no final você tem que anotar o seu nome e o seu corém e dizer o que que você é, se você é técnico, se você é enfermeiro, entendeu? Ó, dá banho no leito. Então, dado banho no leito, realizado banho no leito, entendeu? Então, normalmente é assim que vocês fazem. Vocês só vão fazer o que a enfermeira prescrever. Vocês não vão fazer nada além disso. Vocês não vão chegar lá voando, não. Tipo, meu Deus, o que que eu vou fazer com o paciente? Não, vai estar prescrito ali. E você vai seguir a prescrição dela. Você só vai fazer o que está na prescrição, tá bom? Entenderam, pessoas? Sim. Então, eu vou planejar uma aula para gente só de prescrição e anotação, tá bom? Para daí fica mais fácil, uma aula mais planejada para vocês entenderem. É assim que funciona, tá vendo? Anotações do enfermeiro, anotações do técnico, tá? Tem clínica, ó, tem de clínica médica, tem de clínica obstétrica. Olha como é que é diferente, tá vendo? Ó, as prescrições são diferentes. Por quê? Porque os cuidados são diferentes. Em obstetrícia, os cuidados são outros. Ó, tá vendo? São outros cuidados. Então, isso aí eu vou programar direitinho para vocês, para a gente fazer uma aula bem bacana sobre isso aí. Tá bom? Pessoas, que horas são agora? 4:50. Deu para entender, pessoas? Deu. Então, tá bom. Bom, o que que eu estava falando? Bom, e aí, deixa eu voltar então aqui nesse quadro aqui, ó. Então, essa hiperidratação que eu falei com vocês, que tem que tomar muito cuidado com essa hiperidratação, tá? Então, vocês só vão fazer o que a enfermeira falar. Por quê, pessoas? É um respaldo legal. Ou seja, se ela virar para vocês e falar assim: vem cá, por que que você não elevou a cabeceira da cama? Ô, Juliana, desculpa, eu não elevei porque não estava prescrito. Desculpa. Por quê? Porque ela tem obrigação de prescrever, gente. Vocês só podem fazer o que está prescrito. Vamos dizer, isso é grave. Olha para vocês terem uma ideia. Vamos dizer que o paciente ele tem problema de coração e ele está com a perna edemaciada. E você pega e eleva a perna. Você fala assim: ah, ele está com a perna inchada. Se ele está com a perna inchada, eu vou elevar a perna dele, né, para retornar o sangue, para melhorar a circulação da perna. Gente, vocês matam o coração, porque o coração não vai aguentar circular tanto sangue assim. Então, um paciente com problema cardíaco, por exemplo, você pega um paciente desse aqui com problema cardíaco, você não pode elevar as pernas dele, mesmo que as pernas estejam com edema. Você não pode elevar as pernas, você tem que elevar o tronco.
E vamos dizer que pelo fato de você ter essa orientação lá da sua avó, né, que fala assim: "Ah, as pernas estão inchadas, vamos elevar as pernas", né? E você faça isso. Aí o paciente ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma parada cardíaca. Por quê? Porque você elevou os membros inferiores dele. Então, pessoas, essas coisas são graves. Por quê? Porque aí a enfermeira vai virar e falar assim: estava prescrito você elevar os membros inferiores? Aí você vai falar: não. Então, para que que você elevou? Entendeu? Então, são coisas assim bobas, mas que não podem fazer, tá bom? Então, tomem muito cuidado para não fazerem coisas que não estão prescritas. Só façam as coisas que estão prescritas. Depois que vocês fizerem as coisas que estão prescritas, chequem, ou seja, anotam lá na anotação de enfermagem que você fez, coloca seu nome e o seu registro do Corém, tá bom? Bom, gente, enfermagem é triste. Bom, então essa aqui é mais um slide falando sobre a fisiologia do edema, né? O que que esse slide ele fala? Ele fala que a pressão capilar ela é tão alta, né, que o plasma sai para fora. Para vocês terem uma ideia, a pressão normal intracapilar, ou seja, a pressão dentro dos vasos, é 8 miligramas. A pressão aqui está de 25 a 30 miligramas. Por quê? Porque o coração não está funcionando direito, tá? O que que o paciente com edema de pulmão vai sentir? Ou seja, um pulmão edemaciado. Ele sente falta de respiração, né? Ele sente dispneia, que é dificuldade de respirar. Então, o paciente sente dispneia, dificuldade de respirar. Ele vai ter o reflexo de tosse, porque como vai estar edemaciado, ele acaba tendo um reflexo para tossir. Ele pode, né? Ele vai produzir um escarro um pouco espumoso, que pode ter uma coloração mais arroseada, tá bom? Ele vai ter, pessoas, sintomas de medo. Por que medo? Pela falta de ar. Então, a falta de ar, o medo de morte, vamos dizer assim, o sistema nervoso simpático dele vai ser atacado. Então, ele vai ter taquicardia, ele vai ter cianose, que é roxidão da boca, roxidão de partes distais, a saturação dele com certeza vai estar baixa, ele vai ter uma pele fria, úmida, ele vai ter inquietação e ansiedade. Por quê? Porque a pessoa sente medo, tá? O sistema nervoso simpático dele é acionado, ele sente adrenalina. Por quê? Ele tenta compensar, visto que ele não consegue respirar, tá? Só que aí que entra as medicações, né? A pessoa está com o pulmão edemaciado, ela não consegue respirar, vem aquela sensação de medo, taquicardia, sudorese, e aí entra as medicações. A medicação que entra, né, que o médico prescreve é a morfina, que tira a dor, porque dói muito, porque está tudo pressionado lá dentro. Então o médico vai prescrever a morfina, que tira a dor. Só que tem que tomar cuidado, o médico tem que tomar cuidado com a dosagem da morfina, porque a morfina pode deprimir muito o sistema nervoso e dar parada cardíaca. Nós temos os diuréticos, né, que vai eliminar o excesso de líquido desse paciente, e nós temos os digitálicos que vão dar força para esse coração funcionar, visto que o sangue está acumulado porque esse coração está fraco. Então, os digitálicos, ele não acelera o coração. Então, o coração não fica não. O coração, ele dá força. Então, os digitálicos são medicamentos que dão força para o músculo, porém não causam taquicardia, tá? Então, o tratamento é com morfina para dor, diurético para tirar todo esse edema e digitálicos para dar força cardíaca, tá? Lembrando que vocês podem se deparar com esse paciente e com este paciente. Este paciente, normalmente, ele tem uma clínica
uma clínica de base ruim, então normalmente ele tem uma insuficiência cardíaca ruim por baixo, e já esse aqui normalmente ele tem uma insuficiência cardíaca aguda, algum mal súbito rápido, enquanto esse aqui já tem uma clínica mais avançada de doença. E aí vem o questionamento, professora, e o que que nós, enfermeiros, nós como técnicos, vamos fazer com esses pacientes? O que estiver prescrito. Então, o que normalmente vai estar prescrito? Elevar a cabeceira em Fowler, então posicionar a cabeceira sentada, tá bom? Então, manter o paciente sentado, então manter a cabeceira sentada, manter oxigenoterapia contínua no paciente, encaminhar o paciente para o banho de aspersão, que é o banho no chuveiro, encaminhar o paciente ao banho com auxílio em cadeira de roda, que é aquela cadeira própria para banho, tá? Né? Ajudar o paciente a trocar de roupa, fazer algum curativo se necessário, trocar a infusão, né? Fazer as medicações. Lembrando que essas medicações elas têm que ter alguns cuidados. A morfina, como eu falei, tem que tomar cuidado quanto à dose, né? Administração, observar os efeitos colaterais da morfina, porque pode dar sedação excessiva. Os diuréticos, normalmente a gente administra de manhã, tá? E verificar se o diurético está fazendo efeito, ou seja, perguntar ao paciente se ele está urinando. Normalmente, diuréticos a gente faz pela manhã para o paciente não precisar urinar à noite. E os digitálicos, a gente tem que verificar a pulsação. E os diuréticos, a gente tem que verificar a PA. Esses medicamentos, pessoas, a gente vai conversar melhor sobre ele, vai ter uma aula, um slide só sobre esses medicamentos que a gente vai conversar quando chegar em problemas cardíacos, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer de novo com esse paciente? Como eu falei, elevar a cabeceira, tá? Encaminhamento ao banho, troca de roupa se necessário, fazer medicação, os cuidados com a medicação, tá? Alguns hospitais trabalham com um sistema de hotelaria, tá? Em que existem funcionários para fazer troca de lençol, troca de travessfronha, e existem hospitais que não. Então, por exemplo, existem hospitais em que um técnico vai encaminhar essa paciente para o banho, então tem que fechar o equipo de soro, tá? Alguns hospitais pedem para descartar todo o equipo, fechar aqui e levar ela só desse jeito aqui, só com essa parte aqui, tá? Outro só fecha o equipo e leva. Chega lá, né? Um técnico vai auxiliar no banho, tá? No banho de aspersão, e um outro técnico fica para troca de roupa de cama, fazendo higienização das grades da cama com álcool 70, higienização do suporte de soro e todos os utensílios que ficam aqui próximo ao leito do paciente e trocagem de roupa, tá? Trocagem de roupa de cama. Isso aí alguns hospitais fazem, outros que têm hotelaria não precisa fazer, tá? E acompanhar a paciente no que for preciso, né? Se necessário, fazer medida de circunferência abdominal, pesar o paciente diariamente para ver se está tendo redução de peso, fazer balanço hídrico, que eu vou ter uma aulinha que eu vou explicar para vocês, vou enviar também um vídeo explicativo sobre o balanço hídrico, tá? Balanço hídrico, pessoas, balanço hídrico a gente vê o que entra e o que sai do paciente. Então, a gente anota os líquidos que estão sendo infundidos no paciente e a gente anota os líquidos que esse paciente elimina. Então, a gente anota o quanto de soro que entra nesse paciente e a gente anota o quanto esse paciente urina. E no final, a gente faz um balancete para ver se esse paciente está eliminando a quantidade ideal que ele deve eliminar. Tá bom? Bom, já vai dar 5 horas, né? Pessoas, vocês preferem que eu termine tudo hoje? Bom, então é fundamental que a equipe de enfermagem mantenha-se ao lado do paciente, tá? É, mantendo-se o conforto desse paciente, colocando em posição elevada para diminuir o retorno. Nesse caso, é botando ele sentado, tá bom? Monitorar os sinais vitais, administração de oxigenoterapia contínua, manutenção de via, mas não pode ser com excesso de volemia,
tá? Evitando excesso de volemia, e monitorização do fluxo urinário através do balanço hídrico, tá? Que é o que a gente vai falar na próxima aula. Tá bom, pessoas? E é isso. Obrigada por vocês terem ficado.